Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós, amém? Isso aí. Quando a gente estava cantando essa música agora, eu não sei para vocês, mas essa música ela costuma ser constrangedora. Sim ou não? Como que eu pensei nessa música, por ela ser constrangedora? Agora eu estava em setembro, eu estava no CTPI. O que quer dizer CTPI? Não sei. O nome. Centro de Treinamento para Implantação de Igrejas. E o que acontece, gente? Tem assim, para mim, tá? Para mim, a pessoa assim que eu mais curto, assim, de música e tal, o cara chama Marcos Almeida, do Palavra Antiga. E o Marcos Almeida estava cantando aquela música Ser Valente, que eu não vou cantar para vocês, porque eu ainda quero ficar com o brilho da voz do Isaías e da Giovana. Não quero compuscar os seus ouvidos. E tem uma hora que ele está cantando, Ser Valente. Olha, eu não me aguento, eu canto muito. Jailton, não estou à venda, não estou para contratar. Que nem o Vicente Mateus dizia, né? Eu sou imprestável, quando ele se referia ao Sócrates. Piada de corintiano, que dia triste para você que é palmeirense. Porque é um corintiano que está aqui, eu vou pegar você. Brincadeira. E a gente estava cantando Ser Valente, e teve uma hora que o Marcos olhou e falou, irmãos, mas essa parte você não tem que cantar para Deus, porque Deus já é valente, você tem que cantar para o seu irmão. Aí nós começamos a olhar um para o outro e falar, ser valente. E é muito importante essa questão, de nós ministrarmos uns aos outros. E me veio uma outra música, quando eu estava no corredor vindo para cá, que eu encostei aqui, que aquela música diz, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Sabe, queridos, o tema da mensagem dessa manhã é unidade na diversidade. E eu quero explicar para vocês um pouquinho os caminhos que eu vou fazer, porque para mim é importante, sempre quando eu vou pregar uma palavra, eu me situar no tempo e espaço. E eu quero chamar os irmãos para vir nessa viagem comigo, para a gente construir algo juntos. O nosso pensamento sobre unidade, sobre diversidade. E não tem um lugar mais legal de falar sobre isso do que na igreja. Porque a igreja é o lugar que tem as pessoas mais diferentes. Que se não fosse esse espaço, talvez nunca nos encontraríamos, talvez nunca tomaríamos um café, e talvez nunca nos chamaríamos de irmãos, porque esse lugar foi propício para a gente se encontrar. Talvez quando estivéssemos com o Senhor nos encontraríamos com certeza, mas se não fosse esse ambiente que nós estamos aqui essa manhã, talvez muitos de nós nunca nos encontraríamos, até por preferências, até por caminhos de vida. Sim ou não? Eu sou de São Paulo, capital. Mudei para cá para ser missionário em Londrina. Mas eu tenho gente aqui de vários lugares. De Minas Gerais. Tem gente aqui da Bahia. De tantos lugares diferentes. E é isso que compõe a beleza do corpo de Cristo. Então, eu quero pedir que você abra as Escrituras comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E eu quero dizer que nós vamos ler, mas eu vou pular alguns capítulos. Mas nós vamos ler do versículo 4, 7, né? Do 7 até o 16. Eu vou pular alguns versículos, mas eu vou te falar a hora que eu for pular. Mas quando a gente fala sobre unidade e diversidade, eu não consigo pensar em outra pessoa melhor do que Paulo. Segundo alguns estudiosos, Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios. Haja visto que todo o movimento cristão, ele começa a se desenvolver em Israel, em Jerusalém, na circunvizinhança. E tudo estava muito bem aglutinado ali, funcionando ali. Mas de repente me veio um cara chamado Paulo, que a caminho de Damasco, toma um tombo,
fica cego, tem uma experiência com Jesus e começa a ouvir uma voz: vem para além, vem para fora, vamos levar adiante. E o apóstolo Paulo, ele rompe a bolha religiosa exclusivista do judaísmo e leva adiante a mensagem do evangelho para fora dos muros de Jerusalém. O Jesus nos disse: Jerusalém, Judeia, Samaria, até ele está falando Jerusalém e Judeia, está tudo bem. Quando Jesus fala, tem Samaria, aí o negócio já começa a ficar chato. Aí quando ele amplia isso, até os confins da terra. Eu não sei vocês, mas eu sou muito relutante a mudanças. Principalmente depois dos 40 anos. Que a minha cama começou a ficar mais gostosa do que as outras camas. Que as minhas rotinas ficaram mais legaizinhas. Mas a beleza da igreja é essa. A beleza do reino de Deus é esse. Ele tira a gente da nossa zona de estagnação. Porque zona de conforto, eu sempre gosto de problematizar. Você escolhe um carro, por quê? Porque você vai sentar em cima de um porco-espinho? Você escolhe uma cama baseada em quê? No conforto. O problema é que a gente está chamando estagnação de conforto. Então sempre o Evangelho vai tirar a gente da nossa zona de estagnação, porque o nosso conforto não tem a ver com o meu bem-estar, tem a ver com eu cumprir a vontade daquele que me chamou. Eu me sinto confortável, seguro, obedecendo ao Senhor Jesus. E quando falo de unidade na diversidade, eu quero imprimir aqui com certa veemência a verdade que sem unidade nunca seremos uma verdadeira expressão do corpo de Cristo. Ao me referir à diversidade, eu tenho por base que Deus nos criou diferentes uns dos outros, porém iguais em valor. Nós somos diferentes e temos que ser, mas o nosso valor é o mesmo, porque todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então aqui, queridos, nós precisamos zelar por isso. Todos estamos no mesmo nível, talvez uns mais maduros que os outros, mas todos no mesmo nível. Como diz em Apocalipse, e entoavam um cântico dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus todos aqueles que são pertencentes de toda tribo, língua, povo e nação, e os colocastes no mesmo patamar, e os constituístes para Deus como um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, todos juntos, todos caminhando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, com os olhos fitos nele. Não desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda. Por que ele diz que o caminho é estreito? Porque não tem como você caminhar seguindo a Jesus querendo fazer bagunça. Tem um caminho para ir. E esse caminho, nós estamos seguindo o Cordeiro. Ninguém está fora da bênção. Todos nós estamos olhando para Jesus. E ao olharmos para Jesus, as nossas diferenças se tornam complementos na jornada cristã. E eu quero falar um pouquinho da cidade de Éfeso, porque Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele vai a Éfeso com a finalidade de pregar o Evangelho. E olha que interessante. Paulo, isso a gente vê em Atos 19, é muito interessante porque Éfeso
era a capital administrativa da Ásia Menor, unindo Roma e o Oriente. Era um centro comercial riquíssimo, com um porto vital para as grandes navegações. Também ali tinha um grande teatro e a biblioteca de Celso, que era uma biblioteca muito legal. Ele também era sede do templo de Ártemis ou Diana. E a economia local girava em torno da religião. Uma das coisas, fonte de lucro, de renda da cidade, era a religião. E Éfeso era mais ou menos como a São Paulo dos tempos antigos, ou Nova York, ou Pequim, ou Singapura. Com uma religiosidade similar à de lugares como Juazeiro do Norte, Aracati, Santa Cruz dos Milagres, Aparecida do Norte. Poderia citar vários outros lugares, na época do Círio de Belém, como funciona em Belém. Mas essas cidades que eu citei para vocês, elas vivem em função do movimento religioso que acontece na cidade. Ela não tem autonomia a não ser isso. Mas Éfeso tinha a autonomia por causa de ser uma cidade portuária, por ser uma metrópole, mas também competia pau a pau a religiosidade, como era bem pujante na cidade. Então Paulo se muda para lá. E foi uma base estratégica para Paulo durante 2 anos, onde o evangelho cresceu, enfrentando forte oposição cultural e comercial. Essa igreja foi plantada no meio de judeus e gentios, línguas e costumes variados, formando assim uma comunidade vibrante, ativa e bem organizada. Quero dar um exemplo para vocês. Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, ele começa a pregar. Então, quem que ele procura? Os seus patrícios. E ele vai para as sinagogas. E chega uma hora que ele fala, pô, que legal. Está muito gostoso aqui na sinagoga. É tipo que nem hoje de manhã, eu estou entendendo tudo que eu estou falando. Se vocês não estão, aí eu já não tenho problema com isso. Ele está tudo bem, mas a galera já falou, mano, você é moderninho demais. Você está querendo tirar a gente da zona de estagnação. Aí Paulo falou assim, mano, tu quer saber de um negócio? Que nem dizia meu pai, quem não tem com o que me pagar, a mim não me deve nada. Fica tranquilo. Foi dar uma volta em Éfeso, foi na cidade, como diriam os antigos, sabe? Foi para o centro ali, foi dar uma volta. E passando, viu uma escola de um filósofo chamado Tirano. E imagina comigo, ele chegando, oi Tirano, beleza, você está tranquilo? E aqui eu estou supondo que Tirano era uma pessoa que ainda frequentava ali. Não que era só uma escola, escola Paulo Freire. Paulo Freire não está lá. Mas vamos supor que é isso aí, entendeu? E aí, Tirano, você está bem? Estou bem, cara, e aí? Pô, meu nome é Paulo, pô, você fala um grego legal, que massa, tal, estou aprendendo aí, né, na vida. E fala aí, meu pequeno homem, o que você deseja? Rapaz, você já ensina filosofia aqui, né, não está legal, tá? Vem aluno aí? Vem bastante gente. Tem muita procura? Tem muita procura. Ô, mano, vou falar um negócio, quando é que você tem aula aí? Aí ele falou assim, cara, tem aula segunda e terça-feira só. Pô, e se eu pegar de quarta a sábado? Você não empresta esse negócio aí, não? E a igreja cresce dentro de uma escola de filosofia. E a Bíblia diz que grandes prodígios, sinais e maravilhas aconteciam pela vida de Paulo e de seus discípulos, a ponto de levarem os seus lenços para os enfermos e eles serem curados. Aí tu fala, meu Deus, e aí, o que acontece com isso? Veio grande temor na cidade. E Deus transtornou aquela cidade, porque homens e mulheres em unidade começaram a viver a fé cristã. E é baseado nisso que eu quero conversar com vocês. Porque alguns anos depois, na passagem que nós vamos ler, nós temos o mesmo Paulo, agora preso em Roma, escrevendo para a igreja de Éfeso, uma carta maravilhosa, regada de exortações e correções, visando manter
sadia tanto a doutrina como a vida comum dos irmãos. E alguns estudiosos afirmam que a carta de Éfeso era como se fosse uma carta magna, uma carta circulatória, que todo lugar que se plantava uma comunidade cristã, eles copiavam a carta de Paulo aos Efésios e mandavam para eles, falando, segue isso, que isso é bom, que isso é bom. E eu queria pedir que você seguisse comigo na leitura no versículo 7 de Efésios 4. E nós vamos ler o 7, o 8, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Por isso diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em amor. Espírito Santo, seja o nosso professor essa manhã. Fala conosco e inspira-nos nessas verdades. Que a Tua palavra, o Teu Evangelho seja fluido no nosso meio. E que o Senhor leve cativo o nosso pensamento ao pensamento de Cristo, à obediência do pensamento de Cristo, para que possamos pensar nas coisas do alto. E que essa manhã seja uma manhã de mudança nas nossas mentes. Em nome de Jesus. Amém. Nessa sessão, Paulo olha para a igreja em dois níveis. Ele vê a igreja constituída de verdadeiros cristãos, pessoas maduras, crescendo gradualmente até atingir a maturidade espiritual, que ele chama de a medida da plenitude de Cristo. Mas também ele vê a congregação local de cristãos ministrando uns aos outros, crescendo juntos e, desse modo, experimentando o crescimento espiritual. Um dia eu estava num café da manhã com um pastor bem famoso e eu perguntei para ele, eu fiz essa pergunta para dois pastores bem famosos. Se você é curioso, que nem eu, vou falar, tá bom? Um foi o Hernandes Dias Lopes e o outro foi o Ariovaldo Ramos. O Hernandes Dias Lopes, a gente estava tomando um café, alguns pastores e ele, na realidade, ele estava tomando café com a gente. E a gente estava falando sobre a igreja. E nossa conversa era a pergunta, como que você vê a igreja? E o reverendo Hernandes Dias Lopes disse assim, ela está muito boa, ela está mais ou menos e ela está ruim. Porque no mesmo ambiente, nós temos pessoas que estão crescendo, que estão aprendendo, que estão se submetendo ao Senhor. Nós temos aquela pessoa que está mal menos, sabe como é que é? A igreja é um lugar para se visitar, para ir ela está mais ou menos, mas ela está tentando. Mas nós temos também a que está ruim, aquele que já entregou os betes e falou, cara, a igreja é para ir de final de semana ali, e é isso, é um lugar para ir, não é uma pessoa a ser, entendeu? Não é uma comunidade a se edificar. Então ele falou, a igreja, para mim, eu vejo que a igreja está boa, mais ou menos e ruim, e nós precisamos trabalhar com isso. E aí essa foi aí depois, numa outra vez, que eu sentei falando sobre a igreja com a Ariovaldo Ramos, e eu perguntei, e Eri, como que você está vendo a igreja? Ele falou assim, cara, de lá de cima para baixo está tudo certo. Jesus já veio, já cumpriu, já abençoou, já entregou a Bíblia, está tudo certo.
O nosso problema é a gente aqui embaixo. Ou a gente se alinha com lá, ou a gente vai ficar dando cabeçada um com o outro. Eu achei interessante falar com duas pessoas mais velhas sobre isso, porque eu começo a entender, a partir dessas duas opiniões, que um genuíno crescimento acontece quando os irmãos se alimentam da palavra de Deus e ministram uns aos outros. Isso ocorre no ambiente de muita diversidade. E também vai fazer com que a gente converja tudo em Cristo para a glória dele. Quero dar um exemplo para os irmãos aqui. Eu percebi algo sobre diversidade no meu casamento. Não sei se você entende, mas quando você começa a se relacionar com a outra pessoa, você está se relacionando consigo mesmo e usando aquela pessoa apenas para realizar o seu desejo. Então, por exemplo, você se apaixonou pela pessoa, e você sabe que muito do que você se apaixonou não foi bem o que você viu, foi muita coisa que você construiu na sua cabeça. O primeiro mês, segundo mês, ou o período ali de noivado, é aquele negócio tudo... Uau! Tem pitada ali que você encontra com a pessoa, mas quando você casa, juntou as escovas de dente, você fala, uau! Uau! E no meu casamento não foi assim não, porque eu sempre fui muito otimista comigo. Você é otimista com você? Eu sempre fui muito, porque para mim eu sempre fui organizado. Eu vou usar isso até para beber água, viu? Eu sofro bullying. Gente, eu estou sofrendo. Eu sou organizado. Cara, eu sou um cara que, fácil de lidar. Entendeu? Pô, na conversa, no diálogo, mano, comigo funciona, velho. Nossa, eu sou cara bacana demais. Pô, sou corintiano da Zona Sul, canhoto, entendeu? Pô, sou um cara massa. De boa. Pô, quando eu vou assinar, você já começa a dar risada de mim, porque eu preciso deitar para assinar, entendeu? Eu, sem médico, tenho letra de médico, entendeu? Entendeu? Sem medicina, eu tenho letra de médico, saca? Eu, sou um cara bacana, velho. Gosto de servir os outros e tal. E quando eu casei, eu descobri que eu falava errado, que eu andava errado, que eu respirava errado, que eu comia errado, que eu fazia tudo errado. E a pior das coisas, era verdade. Porque eu não comecei a dividir um espaço comum. E eu comecei a ver que aquela menina linda, de 5 metros de altura, tão bonitinha, e continua linda, né? Melhor que vinho, né? E aí eu estou olhando, assim, que agora está ficando com uns cabelinhos brancos, que está ficando a coisa mais linda. Eu comecei a olhar assim e tal. A gente chamou um pessoal para tomar café em casa. Primeiras visitas. A galera chegou, todo mundo comendo certinho. Eu cheguei, olhei assim a mesa. Prato, pires, tudo bonitinho, xícara e tal, e tal, e tal. E todo mundo limpo, higienizado, assim, sabe aquela coisa, sabe? Fidalgo, assim, sabe? Bem fidalgo. Mano, quando eu tô vendo todo mundo passando manteiga no pão, assim, quando eu olho, eu já tô com o meu pão dentro... Eu sou batista, né, gente? Então eu gosto disso. Eu peguei o pão, já chuchei, assim, você já fez isso? Gente, que experiência transcendental. Pega pão com manteiga, assim, ó, café com leite, você faz assim, ó, e manda na boca. Gente, aquilo é muito bom. E a coisa tá indo, e pai, tá acontecendo, tô conversando. Quando termina todo mundo, o pessoal vai embora, e a Anitta falou, você me ajuda a tirar a mesa? Eu falei, vamos. Quando eu olhei, tudo limpinho. O meu lado, mano, parece que o Tasmania passou, assim. Eu falei, nossa, mano. Beleza. Aí vinha, e como a gente é muito relacional, a gente gosta de gente em casa, quem quiser, Presidente Wilson 259, só chegar, tem café e pão sempre. Aí chegamos lá, tal, e estamos ali, deixa eu olhar esse relógio, porque ele é pequena, gente, né? Mas eu sou cego de um olho, então não estou vendo a hora. Então, mas aí, gente, estamos lá, aquela coisa toda, e sempre eu preparava a mesa, eu não sei se acontece com vocês.
ficou faltando alguma coisa, né, meu amor? Eu falei, o quê? Tá faltando pratinho, pires. Eu colocava só xícara e colher e faca. Chegou um dia que veio uma galera em casa, eu falei, pode deixar que eu vou arrumar a mesa e tal. E quando sentamos para arrumar a mesa, a Anitta começou a rir. Eu falei, ô nega, por que você tá rindo? Ela falou, olha para a mesa. Mano, tava prato, pires e xícara. Prato, pires, tudo arrumadinho, bonitinho. E fui eu que fiz, hein? Porque a mudança dentro da família, ela é normal. Ela é natural, porque ela é baseada no amor. Então, aquele que você ama, você vai se tornando semelhante. E se nós amarmos Jesus, nós vamos nos tornar semelhante. E também nós vamos aprendendo a viver com outras pessoas, porque Jesus tem a capacidade de resgatar a nossa humanidade. A gente não olha para um outro como sendo um outro ente, mas sendo quando alguém que parte de mim, porque nós somos um em Cristo, porque Jesus comprou. Então essa dinâmica do amor nos transforma, nos muda, nos aperfeiçoa e traz paz onde a gente está. E agora, queridos, eu estou indo para 21 anos de casado, eu faço 45 anos, eu estou com aquela mulher que tenho a honra de chamar de minha esposa, desde os meus 19 anos de idade, e como eu cresci. Mas nesses 25 anos que a gente está junto, quanta renúncia a gente teve que fazer, para que um aperfeiçoasse o outro. E se isso é dentro da tua casa, você acha que vai ser diferente num ambiente onde todo mundo é diferente? A gente só se vê 2 vezes por semana, no culto de oração na quinta, e no culto dominical. Você não acha que a gente está devendo alguma coisa para a gente, porque a igreja não é um lugar para ir, é um ambiente para se pertencer, e nós precisamos ser diferentes sim, e nós precisamos lutar por essa paz. Porque Jesus disse, bem-aventurados aqueles que promovem a paz, e a paz se faz com as mãos. E como um amigo meu compôs uma música que ele diz, a paz é uma promessa, você nunca mentiu. E nós precisamos ir nessa dinâmica, porque todos nós temos muito a ser trabalhado, mas como nós vamos ser trabalhados de fato, quando estivermos juntos? Porque Jesus já fez a parte dele, Ele já nos salvou, Ele já nos restaurou com o Pai, Ele já deixou dons e ministérios no nosso meio. Eu queria entrar de falar sobre profetas, mas eu quero falar sobre apóstolos. E eu não quero dizer que hoje nós somos apóstolos no sentido canônico da palavra, nós estamos ainda escrevendo a Bíblia, mas nós somos o ecoar da voz dos apóstolos, dessa igreja de envio, de caminho, de autoridade, e nesse processo nós estamos como profetas declarando a palavra, como evangelistas trazendo uma boa nova, e como pastores e mestres cuidando e ensinando. Essa dinâmica já é inerente a nós, nós não precisamos de outras coisas, Deus já deixou as ferramentas, o problema é que a gente não usa. Nós não nos alimentamos da palavra. Tem um hino antigo que diz, o pendão real nos entregou a nós, soldados seus. O pendão real é a palavra, é na palavra que a gente conhece Jesus. E todas as minhas vidas, eu tenho muitos anos de pastorado, queridos, como eu sou desafiado em todos os dias, e a palavra que me cerca há anos é perdoai 70 vezes 7, porque como pastor, queridos, eu estou nessa faz muitos anos. Como pastor, eu vivo uma ambiguidade ou antagonismos. A pessoa vem, a gente conhece a pessoa, ministra o evangelho, café e Bíblia, batiza a pessoa, está lá, vamos tomar ceia junto. Aí a pessoa vem, o pastor, conheci a Zenaide, vamos supor que eu estou evangelizando, estou apaixonado por ela. Vamos orar, irmão, vai lá na casa dela, pede ali noivado,
marca o casamento e vamos que vamos. Se ela aceitar, é bingo. Se não... E aí, de repente, ele volta. Pastora Zenaide, o pai dela, liberou, nós vamos casar. Aí chega o dia. Qual foi o dia do casamento de vocês? Lembra? 20 de julho. Junho, 20 de junho. Chega 20 de junho. Tá lá eu e o pastor Rogério. Tiramos o furioso e o brioso de dentro. Ternão, bonito. Pá, vamos fazer o casamento. A gente faz o casamento. Abençoa, todo mundo chora. Depois, bebê tá vindo. Glória a Deus. Já liga para a Silvia, fala, Silvia, já tem uma criança, abre um espaço lá no berçário que está vindo uma criança. No meio do culto ela vai chorar, ela vai gritar, e é isso aí mesmo, vamos que vamos. Que nem diz uma poetisa búlgara, que criança, ela ocupa todos os lugares, como água. É impossível isso aqui começar a ser enxurrado por água e ninguém perceber. Assim é criança no nosso meio. E ela vai indo. E de repente, deu tempo. Aí vem aqui naquele domingão, tua família, tudo lá no fundo chorando. A gente vai. O pastor Rogério abre a Bíblia em Deuteronômio e lê. A gente consagra essa criança. E ela vai crescendo e vem para a EBF. E vai indo, vai chegando numa idade mais legal. E de repente, ela fala, é tempo de batizar. E não é batiza teu filho, não casa teu filho, faz isso com teus netos. Porque eu tenho um amigo que fez isso. Reverendo Messias Anacleto Rosa. Um dia a gente sentou para conversar, ele começou a contar que na igreja dele ele tem pessoas que ele batizou e depois foi batizar o bisneto. Isso é uma bênção para a gente. Mas também, queridos, na lista dos abandonos, nós estamos entre os primeiros. Todo mundo pode cometer uma imperícia, que é negociável. Se a gente faz, a porta da rua é serventia da casa. E eu não estou falando de passar pano, eu estou falando de pertencimento. Mas, Cadinho, depois você tem 45 anos, eu tenho mais do que a metade da minha vida de ministério, desde os meus 18 anos de idade, que eu estou em missão. E eu sei o que é ser abandonado. Eu sei o que é ser deixado para trás, o que é ser esquecido, não ser levado em conta, ser tirado de otário. Mas eu quero te dizer, quando a gente está olhando para o autor e consumador da nossa fé, essas coisas são dialogáveis entre a igreja. Porque sempre vai ter um irmão dizendo, o Jesus disse que a gente tem que chorar com os que choram, eu vim só chorar com você. Isso, esse antagonismo é terrível, mas isso acontece dentro da igreja, a gente não pode fechar os nossos olhos para isso. E quantos de nós estamos nos abandonando porque não queremos levar essa questão dos 70 vezes 7? De perdoar e caminhar de novo e falar, mais uma chance, porque Deus é um Deus de mais uma chance, eu vou dar mais uma chance. Mas Ele também diz em Naum que Ele não inocenta o culpado, e Ele tem os seus caminhos na tormenta. Eu quero te dizer um negócio, se você der uma mancada, nós não vamos te jogar para fora, mas você vai ter que passar pelo processo. Sim ou não? E é isso a igreja. Eu lembro, gente, que a primeira vez eu quis impressionar minha sogra, que eu não sei vocês, mas eu sou carente, eu preciso de atenção também. Aniversário do meu sogro, eu estava fazendo quase 3 meses de namoro com a Anitta. Que 3 meses? Foi julho, agosto. Meu sogro faz aniversário dia 19 de agosto. Fizemos um almoço. Falei, vou impressionar a sogra, pá, né? Vou lavar a louça. Mano, quando eu pego, a primeira coisa que eu pego na mão... Era uma folha de uva, de vidro, assim, de vrido. Eu quebro o bagulho. Minha sogra olha, nossa, eu ganhei de casamento. É o caminho do perdão, gente. Eu estou falando coisa básica, mas a gente pode levar isso.
que não vai ser fácil a nossa vida aqui não, vai precisar de muito perdão. Eu imaginei que essa igreja, você imaginou errado. Aqui é um monte de gente, salvo em Jesus, está buscando um caminho de se parecer mais com Jesus, e eu preciso de você, para na minha mancada você me ajudar. Nós precisamos uns dos outros. E se isso não acontecer, nós vamos ser qualquer coisa menos igreja. E a maturidade cristã está neste caminho. De eu não te inocentar nos seus erros, mas eu também não te abandonar quando você está no erro. A menos que você se torne emperdigado e queira ir embora, aí você pode ir embora. Mas do que depender da gente, nós vamos investir em você. E baseado no texto que a gente leu, eu quero sugerir algumas evidências de uma igreja que sabe viver e crescer em unidade e diversidade. E a primeira delas é o crescimento na unidade e semelhança com Cristo, que está nos versículos 12 e 13. O nosso caminho aqui, queridos, é de crescimento. E nós temos um alvo: Cristo. Queremos nos parecer com Cristo. E aí mora a beleza. Deus não está pedindo da gente uniformidade, Ele está pedindo unidade. Você pensa do jeito que você quiser, você tem as referências do que você quiser. Mas quando isso confronta com a pessoa de Jesus, ou se encontra com a pessoa de Jesus, nós precisamos fazer os ajustes necessários. Todos nós queremos ser parecidos com Jesus. Então, nesse alvo nós estamos caminhando. A igreja serve para a gente ser aperfeiçoado, para a gente se parecer mais com o Pai, mais com Jesus. E esse caminho é doloroso e a gente precisa caminhar e dizer: olha, tem coisas na sua vida que você não parece com Jesus e eu vou ter que meter a mão. Eu li um livro de um judeu chamado Art Katz, e ele diz o seguinte, que a igreja é o ambiente mais inseguro para se viver. Se você quer viver bem com seus pecados, esse não é seguro para você, porque a gente está vivendo juntos, e eu em amor eu estou te exortando, eu estou falando: mano, não faz isso, vai dar ruim. Vai dar ruim, não faz, não faz, não faz. Porque se andamos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Se nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, quer dizer, e também, se a gente confessar as nossas culpas uns aos outros, é muito bom, queridos. Temos um ambiente onde nós não temos pecados de estimação e nós estamos procurando irmãos que tenham ouvidos bons para ouvir os nossos pecados. E aí, queridos, quando a gente tem esse ambiente, a nossa lista de oração não parece uma lista de mercado, ela se torna uma lista essencial. Qual foi a última vez que nós nos procuramos para falar: irmão, ore por mim para que o fruto do Espírito evidencie? Ore por mim porque eu sou um chato de galocha. Ore por mim porque eu estou causando amargura nos meus filhos. Porque eu sou um cavalo com a minha mulher. Porque eu não cuido do meu marido. Quando é que nós vamos chegar no nosso ambiente e dizer: eu quero me parecer com Cristo, isso não se parece com Cristo, então eu vou botar para fora isso. E Tiago vai dizer para a gente: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que vocês sejam sarados. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Qual é o efeito da oração do justo? É quebrar o vínculo do pecado de nós. O vício do pecado é quebrar esse ciclo do pecado, porque você está confessando, você está falando, você está trazendo luz, e não tem ninguém te julgando. Tem alguém chorando com você, chorando por você na sua casa. Isso dá segurança. Porque nós estamos parecendo mais com Cristo. O mundo é dinâmico, ele é rápido, é reels, é tudo rápido, todo mundo quer tudo rápido. E aí a gente leva
para as nossas relações. Bauman vai dizer dos relacionamentos líquidos, amor líquido e tudo líquido. E agora vem um outro cara, um chinês que é criado lá na Pentescopeia, sei lá onde é que é, falando da sociedade do cansaço, não sei o que do cansaço. E é todo mundo trazendo diagnóstico. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Olha a sociedade como é que está. E nós, igreja de Jesus, que temos Cristo, que temos a resposta, nós no nosso meio não estamos conseguindo andar com quem anda a pé. Imagina com quem está correndo a cavalo. Não, se você é isso, você não pode ser cristão. Se você é aquilo, cara, deixa Deus definir isso. Deixa a palavra definir isso e nós vamos caminhar junto. Pelo amor de Deus. O nosso alvo é se parecer com Jesus, então vamos focar nisso. Vamos nos questionar e questionar ao outro. O que eu estou parecendo com Jesus? Mas o problema é que a gente quer trazer tudo hermetizado. Como se Jesus e Deus fosse validado por uma religião, por um sistema religioso, quando ele é mais do que isso. Eu lembro que um dia eu conheci um travesti. Começamos a pregar o evangelho para ele. E ele não tinha onde morar. Levamos ele para casa. Vai morar com a gente. Começamos a pregar o evangelho. Não com a gente, eu e a Anitta. Dentro do ambiente que eu tinha. Vamos lá. Um mês. Cara vestido de mulher. E todo dia oração, devocional, pregação do evangelho. E a gente percebeu que um dia ele chegou com uma sacolinha da Nissei com absorvente. E a gente assim, malandro, o que esse cara vai fazer com absorvente? Até onde me consta, tá remarcado o chassi aí. Ficamos ali. Todo dia, evangelho, 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 evangelho. Cara, foi meses assim. Até que um dia nós fizemos uma festa junina para arrecadar fundos, para que eles tivessem como viver. E quando eu chego, eu falo, cadê fulaninho? Que eu já chegava zoando, cadê fulaninho, tal, pá, estamos pegando as coisas, vendendo os negócios e tal. De repente, me sai um cara. E aí, Cadinho, beleza? Eu falei, beleza? E aí? Então, agora você pode me chamar pelo meu nome, porque eu entendi quem eu sou em Cristo. E obrigado por terem tido paciência comigo. E se entrasse no nosso meio? E ficasse 2 anos aqui vindo de vestido? Você levaria para tua casa? É porque isso é muita coisa aparência. Mas quanto de nós... Cara, o Caio Fábio, em 93, pregou sobre gente triste e complicada. E eu concordo com ele. E a sua hipocrisia que você nutre há anos e você entra e ninguém fala nada. É porque os pecados... A gente tem, né? Tipo, o pecado hétero é muito aceitado, entendeu? Mas outros pecados não é que a gente... E aí? E se o nosso alvo é Cristo, queridos? Ele conversou com a samaritana, ele deu voz para uma mulher. Quando é que nós vamos começar a dar voz para elas também? Isso eu estou falando é porque a gente quer se parecer com Cristo, entendeu? Entende o que eu estou falando? A segunda evidência é a estabilidade e a firmeza na fé. O cristão maduro não segue as novidades religiosas que surgem a cada dia. Como diz no versículo 14, para não mais sejamos meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, para a artimanha de homens pela astúcia com que induzem ao erro. Hoje, queridos, estão querendo abrir, é igreja para um, é igreja para outro. Cara, a gente não vai nessa. A gente vai no bom e velho evangelho. É aqui. Vem como está, mas não ficarás para sempre como sempre esteve.
Porque o alvo é Jesus, e isso é uma firmeza de fé. Aqui você não vai ver, tipo, um domingo nós vamos falar isso, aqui. Não vai. É a palavra, somente a Escritura. Mas Cadinho, a gente quer mexer na luz da igreja. Pode mexer na luz da igreja. A gente quer colocar orquestra, a gente quer colocar não sei o que. Tá, vamos conversando aí. A diretoria, os irmãos aqui, vai votando, vai conversando. Vamos contar um negócio. Só não mexe na palavra. Vamos fazer culto de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Cara, a gente vai conversando. Nossa igreja vai ser vinho verde, ou a igreja litúrgica, que a cada 3 meses muda de cor. Não sei, vamos conversando e tal. Uma coisa a gente não vai mexer, é na palavra. Como Paulo diz em Coríntios, quero vos lembrar o Evangelho, sempre vai ser isso. Não pense que vai ter, vamos... Não, a gente não quer agradar ninguém, queridos, é muito difícil. Sou casado há 21 anos, eu não consigo agradar minha mulher todos os dias. Então, queridos, a gente não vai conseguir se agradar sempre. Mas a gente tem que ficar firme. Estamos caminhando? Estamos caminhando. Estamos pregando Evangelho? Estamos pregando Evangelho. E para você que está aqui nessa manhã, e você nunca entrou numa igreja evangélica, talvez nem cristão você seja, eu quero te dizer que aqui é uma família que você pode pertencer. Um Deus que você pode ser adotado. Para que você seja gente como Ele quer que você seja gente. Não baseado no que eu quero que você seja. A terceira evidência é a verdade combinada com amor. Isso é a capacidade de compartilhar a verdade em amor. Porque, como dizem Provérbios, leais são as feridas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E como o versículo diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça de Cristo. Sabe, queridos, eu aprendi uma coisa muito importante. Eu sempre me orgulhei daquele negócio, sabe, eu falo mesmo. Sabe aquele negócio? Eu falo mesmo. Não levo desaforo para casa. Jesus não é assim. Meu Jesus levou desaforo para casa. O que é falar uma verdade em amor, queridos? Vou simplificar, ser educado. A gente está esquecendo coisa básica, tipo assim. Você está vendo que o irmãozinho ali não está bem? Você nunca conversou com ele. Você está vendo, putz, o cara não está caminhando bem. Já ouviu falar de uma parada que os etíopes começaram a usar há muito tempo e a gente ama demais? Chama de café. Chama o cara para tomar um café. Falei, mano, prazer, Cadinho. Tranquilo? Como você está? Cara, o que eu posso te servir? O que eu posso abençoar a sua vida? Como eu posso, de alguma maneira, ser uma possibilidade de família para você? Fala para mim. E vai encontrando, conversando. E chega uma hora, porque você já se treinou em falar amenidades, que você vai falar, mano, aquele dia a gente estava saindo, você falou com a tua mulher de um jeito, irmão, se eu fosse o pai dela, eu te quebrava em 2. Faz isso não, mano. É a tua mulher, mano. Respeita ela, porque teus filhos estão vendo. Beleza, irmão? Ô, irmão, então eu vou fazer o seguinte, toda vez que você pá der mancada, eu vou falar com você. Beleza? Beleza. E a gente vai crescendo, falando em amor. E no meio desse processo você fala, mano, eu tô com um problema que eu não tô conseguindo conversar com meu filho. O cara fala, você tá me ajudando com a minha mulher, eu vou te ajudar com o teu filho. E às vezes a gente quer jogar tudo para frente. Paulo para os Efésios está falando, mano, é simples, Jesus já resolveu, é isso aqui. Vocês têm os dons, vocês têm as ferramentas, comece a usar. Outra, que é a quarta evidência, que é a cooperação. De que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo no amor. Nós sabemos que, como membros de um só corpo e de uma congregação local, pertencemos uns aos outros, influenciamos uns aos outros e precisamos uns dos outros, como diz o poeta João Alexandre.
por isso, Deus que tem que ser para nós um ponto de encontro, uma mesma voz, que nos converte uns aos outros e nos traz a paz. Abismos nunca mais. Queridos, eu vou copiar, mas não vou fazer igual, beleza? Pela primeira vez, pelo menos que a gente está conseguindo, sociólogos, estudiosos estão conseguindo entender, é a primeira vez que nós temos um salto de longevidade tão grande, ok? A expectativa de vida de um brasileiro está passando de 70 anos, ok? Então, se a gente pegar que o mundo é mundo há muito tempo, de 70 anos para cá é muito pouco tempo perto da história do mundo. Beleza até aí? Deu para entender? É a primeira vez que a gente está conseguindo catalogar, publicar isso, que nós temos pessoas no mesmo lugar. Eu tenho 45, ok? Eu tenho Toninho com 86. Com 87, ambos, forte, no mercado de trabalho. Nunca, no século 21, a gente teve antes do século 21, catalogado que pessoas estão com longevidade, estão ministrando, trabalhando, produzindo. Você vai no Mufato, tem os tiozinhos lá, não tem? Qual o ponto bom disso? Cara, a gente está vendo que todo mundo é útil, vamos embora. Útil no sentido legal, tá? Não estou indo para o tipo do capital de trabalho. Estou falando que todo mundo é útil. Só que cada um tem uma história. Cada um vem de um lugar. E aí agora inventaram aquele negócio, a geração raiz, a geração Nutella. E a gente não vai avaliando que os seus problemas, eles podem, e as suas dificuldades que você passou quando você tinha tenra idade, talvez ele não converse com as dificuldades que eu passo hoje. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, simples, a minha filha, para ela, a questão de alimentação, tem as 3 alimentações, café da manhã, almoço, janta, mas adolescente come toda hora, até o reboco da parede. Isso não é problema para ela. Então, tipo assim, na minha casa, durante muito tempo era assim, era arroz, feijão, ovo e salada. Ah, mas eu não gosto de salada, o problema é seu. Quando minha filha vem para a mesa e que não come salada, eu olho para ela, porque na minha época, meu pai fazia tudo. Aí eu te pergunto, e como era o teu relacionamento com o teu pai? Porque você está trazendo isso para a mesa, a gente vai ter que problematizar isso. Quantas vezes você olhou para o teu pai e falou, eu te amo? Quantas vezes você viveu uma vida top com o seu pai? Para você trazer para a mesa tem que ser algo dialogável e a gente vai criando abismo. Então eu tenho que conversar com a minha filha, não é aquele negócio tipo assim, não, porque na minha época, Sara, se você levantar a voz, eu tenho marca aqui de cintada do meu pai. Eu quero repetir isso com a minha filha? Entende o que eu estou falando? Qual o fruto que isso deu? Qual o fruto que isso deu? E a gente vai olhando para as gerações, não, vocês são a geração Nutella. Nutella até dá problema no seu WhatsApp. É Nutella até o teu pneu furar e você com as costas quebradas, porque você nunca fez atividade física, vim pedir para mim. Será que a gente não pode olhar para os nossos filhos ou para as outras gerações e dizer, cara, vocês têm isso de top, eu preciso. Ou vocês têm isso de top, eu preciso. E a gente convergir tudo isso em Cristo para que a gente cresça melhor? Nós temos uns cultos ano passado que a gente trouxe pessoas mais velhas para ministrar a gente. E uma das pessoas, e todas as que terminava a gente falava, dá um conselho para a gente. Sabe qual foi o conselho que um dos anciãos nos trouxe, de 80 e poucos anos? Não esqueça da gente. A gente ainda pode cooperar. E aí um irmão olhou e falou, mas a gente também precisa do senhor. Por favor. E essa diversidade de geração, gente, isso está trazendo muito problema. E agora, desculpa, está acabando mesmo, já estou indo embora. Mano, esse ano vai ser embaçado. Copa do Mundo e eleição. Irmão, pelo amor de Deus, vamos para o evangelho, é mais da hora. O Brasil, futebol desencana.
E eu não sei como vai ser a eleição. Mas eu sei que Jesus continua sentado sobre um alto sublime trono. Vamos trazer o evangelho. Pelo amor de Deus, vamos elevar. Entende o que eu estou falando? E nós temos uma dinâmica de amor nisso. E nós podemos ver que nós precisamos suportar um ao outro em amor, nós precisamos seguir em amor. E um cristão isolado não pode ministrar os outros, nem ser ministrado. Com isso, os dons de Deus fluem na nossa vida. Sendo assim, a unidade espiritual não é algo criado por nós. É antes algo que já possuímos em Cristo e que devemos proteger e manter. Porque a verdade nos une, mas a mentira, o orgulho, a soberba nos divide, irmão. E eu quero ir para a conclusão, para dizer algo. Para que servem os dons, queridos, que Deus tem nos dado? Isso que eu falei, que Ele já nos equipou para a gente se parecer com Jesus, para a gente cooperar, para a gente ser firme na fé. Para que servem esses dons? Para me dar fama, poder, para eu dizer que eu mando no outro? No mundo pode até ser, mas na igreja não sobre o que eu ganho com isso. E sim quem eu ajudo com meus dons. E todo mundo aqui tem dom, gente. Todo mundo tem alguma coisa para operar, oferecer no nosso meio. Na igreja, a beleza. Na igreja, há a beleza de todos os povos, línguas, idades, homens, mulheres, raça, correndo para o mesmo alvo, que é ser cada dia mais semelhante a Jesus. E eu queria pedir que você imagine comigo uma grande corrida. Cada pessoa correndo no seu ritmo, porque a ideia não é a velocidade, é a constância. Ok? Todo mundo está correndo. Todo mundo está correndo para o mesmo alvo, da soberana salvação. Estamos correndo. E aí você vê um cara jovem, peito estufado e correndo bem, e de repente um velho do lado dele, ele diminui o dele, para ajudar o velho correr um pouquinho melhor, mais estável. E nesse processo que ele está segurando, que ele está usando a força, a resignação dele, a força, o velho está ministrando o seu coração, falando para ele: querido, eu já passei aqui muitas vezes, tem armadilha aqui, tem armadilha ali, vai por aí não. Sabe aquela parada? As mulheres mais velhas, ensinem as mais novas. Sabe? Isso funciona, mano, está na Bíblia. E aí, cara, a gente vai indo, a gente vai caminhando. Imagina essa mesma corrida. Imagina uma pessoa toda machucada, anos difíceis de corrida, um soldado ferido, e ele está meio que arrastando de uma perna, um pé aqui está raso, aqui está fundo, ele está indo, 2 palmos de língua para fora, e de repente ele encontra um estande com uma água fresquinha do Espírito Santo para ele se refrescar. Não é quem vai chegar primeiro, é a gente garantir que todo mundo vai chegar. Imagina isso. Porque a igreja, ela é assim, com uma concha de retalhos, com diferentes padrões, cores, texturas, e é na beleza da sua diversidade que nós expressamos a unidade, porque como diz Efésios, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. E nessa concha, cada retalho é costurado cuidadosamente pelo Pai, com as linhas do amor de Cristo, que nos mantém unidos. E Ele nos une uns aos outros. Por isso que eu afirmo que a igreja é o lugar onde mora a esperança. Somos diversos, mas quando o nosso foco é o reino, nós somos um. E a gente possa olhar um para o outro e dizer: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, a gente não tenha vergonha de olhar para o irmão e dizer: eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão, porque preciosa é a nossa comunhão. Para a glória de Jesus, queridos, que sejamos igreja, unidos na nossa diversidade, com o alvo
Cristo está sendo gerado em nós e nós seremos uma expressão exata do reino de Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém?